Deficiência é Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de lição, programa Deficiência em Moçambique, um programa que dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar sobre a empregabilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência em alguns países da África Austral, como Moçambique, Angola e Zâmbia. Por exemplo, em Angola, o decreto presidencial número 12/16 aprova o regulamento de vaga e procedimento para a contratação de pessoas com deficiência no setor público e privado de 4% e 2%, respectivamente. E em Moçambique, a estratégia da pessoa com deficiência na função pública diz que as pessoas com deficiência têm reserva de vaga de 5%. Mas, segundo Manuel Mazuz, um jovem com deficiência físico-motora de Angola, e Alexandre da Fonseca, com deficiência físico-motora de Moçambique, estas normas não estão a ser cumpridas. Acompanhe a reportagem. Deficiência é Moçambique. Pessoas com deficiência em alguns países da África Austral, como Moçambique, Angola e Zâmbia, clamam pela promoção e proteção dos seus direitos. Por exemplo, em Angola, o decreto presidencial número 12/16 aprova o regulamento de vaga e procedimento para a contratação de pessoas com deficiência no setor público e privado, fixando em 4% e 2%, respectivamente. E em Moçambique, a estratégia da pessoa com deficiência na função pública diz que as pessoas com deficiência têm reserva de vagas de 5%, mas segundo Manuel Mazuz, e jovem com deficiência físico-motora de Angola, e Alexandre da Fonseca, com deficiência físico-motora de Moçambique, estas normas não estão a ser cumpridas. Falando do acesso ao emprego à pessoa com deficiência, ainda é um tabu, não só para as instituições públicas, mas também principalmente para as privadas. O nosso país tem várias leis que protegem esta situação. Infelizmente, ainda não se faz sentir realmente. Se dermos uma cotação desse processo, digo mesmo com firme certeza que nem 3% da concretização deste programa aqui nós já atingimos. O decreto que defende a reserva de vaga para 4% nos concursos públicos e 2% nos privados, o decreto presidencial 12/16 de 15 de janeiro. Também temos a lei da pessoa com deficiência, que é a lei número 21/12 de 30 de julho. Esta lei é uma convenção sobre o direito das pessoas com deficiência em Angola, que teve o seu processo inicial a 11 de dezembro de 2006, no protocolo adicional por via da resolução número 1/13 de 11 de janeiro da Assembleia Nacional. Em Moçambique, para mim ainda não despertaram, porque não têm interesse para despertar, porque as oportunidades de emprego existem, mas é uma discriminação. E se formos a ver, podemos até contar quem estão a trabalhar nas instituições do Estado. Para dizer que a maior parte dos deficientes que foram à escola formar estão a fazer a conta própria. John Fula, presidente da Associação Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência na Zâmbia, lamenta o fato de aquele país vizinho existirem leis para a promoção e proteção da pessoa com deficiência, mas a sua implementação não existe. Portanto, segundo Fula, ainda é visível o preconceito por esta camada social na Zâmbia. Disability rights are being respected, fulfilled in Zambia. Tell you with certainty. Quando falamos sobre quando ou não os direitos da pessoa com deficiência estão sendo respeitados ou não na Zâmbia, eu digo com certeza que até certo contexto, mas um contexto mínimo, sim, mas num contexto mais alto, eu não acho que esses direitos estão sendo levados adiante. Eles são executados no papel. Na realidade, nós não temos muitas regiões que se digam ter garantido que esses direitos
que essas pessoas vivendo com deficiência estão usufruindo desses direitos, de modo que possamos alcançar um estágio em que digamos que sim, estes direitos estão sendo levados adiante. Eu acho que precisamos alcançar um ponto onde a lei, o que falamos na lei, sustentamos dentro daquilo que acontece no terreno. Esse será um ponto onde seremos capazes de dizer que sim, nós fizemos esforços positivos. Generosamente, as leis na Zâmbia são muito boas. Temos políticas que expressam muito bem as questões das pessoas com deficiência e seus direitos. Mas a realidade no terreno difere daquilo sobre o que estamos falando nas leis. Então, esses direitos não são levados a cabo. Vá a muitas escolas na Zâmbia. Nós apelamos que a educação deve ser inclusiva. Mas vá até lá. Olhe para as infraestruturas. O que eles fizeram diferente? Que garante que estas instituições mantêm-se inclusivas para as pessoas com deficiência. Olhe para o ambiente nas instituições. Elas não são amigáveis para com a deficiência. Mesmo as próprias pessoas presentes nessas instituições são ignorantes sobre os direitos das pessoas com deficiência e ainda queremos dizer que esses direitos estão sendo levados a cabo. Não, senhor. Esses direitos não estão sendo executados. Esses direitos continuam sendo atrofiados. E as pessoas com deficiência continuam sendo sujeitas a muitos tratamentos indesejáveis. A acessibilidade para as pessoas com deficiência físico-motora é outra preocupação desta camada social nos países da SADC, tal como diz Manuel Inzus, de Angola, e Cantol Ponja, de Moçambique. A lei da pessoa com deficiência, que é a lei número 21/12, de 30 de julho. Esta lei é uma convenção sobre o direito das pessoas com deficiência em Angola, que teve o seu processo inicial a 11 de dezembro de 2006, no protocolo adicional por via da resolução número 1/13 de 11 de janeiro da Assembleia Nacional. Esta lei defende outros direitos das pessoas com deficiência, principalmente emprego, acessibilidade e também a oportunidade para outros concursos, como da residência e outros mais. Infelizmente também são leis bonitas, aprovadas, que o seu uso ainda está difícil. A sua implementação também ainda carece de muito apoio. Bom, nós estamos a dialogar com o governo, com o Ministério do Transporte, para a criação de condições de acessibilidade. Recordar que nós temos o decreto 53/2008, que terminou mesmo em 2018, que esperava 2018-2019, que o país, no seu todo, teria as mínimas condições de acessibilidade para a circulação das pessoas com deficiência. Mas, como sempre digo, parece que apenas nos contentamos em traçar políticas não execuíveis, não é? Porque se vamos olhar para o país, não digo que não se fez nada, fez-se, mas muito pouco. E mesmo agora, se você olhar para todas as capitais provinciais, as cidades não têm condições de acessibilidade. Agora imagina se vamos aos distritos. Então, a razão pela qual que as pessoas são carregadas de qualquer maneira, porque não têm opções. O direito à informação para todo o cidadão vem na Convenção das Pessoas com Deficiência em Angola, mas para os surdos, aquele país lusófono, a informação inclusiva só foi introduzida depois da pandemia da Covid-19, segundo conta Manuel Inzus, jovem com deficiência físico-motora de Angola, que é licenciado em gestão de empresas. Da pessoa com deficiência auditiva, sim. Nos principais noticiários do país, como o telejornal, tem intérprete, principalmente começou
esse programa contemple na fase inicial do coronavírus, mas continua até agora e de certa forma também tem ajudado muito. Mas o grande problema mesmo está no ensino e na empregabilidade. Ainda muita dificuldade para que as leis que são aprovadas, os decretos que são aprovados e que já são publicados no Diário da República sejam realmente cumpridos. Então, vamos continuar a lutar nós mesmos até que a sociedade e principalmente o governo olhe essa situação e faça cumprir as leis que são aprovadas a favor dessas pessoas que muito têm sofrido exclusão, discriminação. E também não só a pessoa com deficiência, a pessoa com albinismo também tem vivido muito essa exclusão. Então, é uma luta conjunta de todos nós e esperamos que nas próximas oportunidades, principalmente nos concursos públicos, essas leis se concretizem. Para Isão Menezes, membro da Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique e Cantol Ponja, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, existem países na região como África do Sul e Tanzânia que a questão de valorização dos direitos das pessoas com deficiência é visível, que pode ser espelho para alguns países da SADC. Conheço alguns países, como dizes, África do Sul é o exemplo melhor que nós temos das questões de acessibilidade, mas há outros países como Zimbábue, Tanzânia, em que também esse problema de rampas não está tão, pelo menos até há uns 10 anos, que é a altura mais ou menos porque eu passei por não estava assim tão desenvolvida, não sei agora. Relativamente ao nosso país, eu penso que é uma área que o Estado devia também prestar uma atenção especial, porque, por exemplo, a questão da empregabilidade, a estratégia de emprego para pessoas com deficiência visual ou, se quiser, com deficiência na função pública, já expirou há bastante anos. Era necessário que se preparasse e se aprovasse uma nova estratégia. E aqui também é importante sublinhar que não basta que se aprove uma estratégia de empregabilidade da pessoa com deficiência na função pública, porque há outras áreas de emprego que não estão na função pública. Então há que ter um mínimo de regulação nesta área. Portanto, se fala do setor privado, como é que esta questão é tratada, que incentivos é que podem ser criados aos empregadores privados que podem admitir pessoas com deficiência, e isto é extremamente importante para a inserção social e a estabilização familiar da pessoa com deficiência. Penso que as entidades que de direito deviam tomar a peito esta questão, de modo a que se possam operar. Nós demos exemplo daqui da África do Sul. Pelo menos tem um carro em cada aeroporto, você encontra um carro que tem aquele sistema de rampa, não é? Que carrega a pessoa diretamente para o avião. Aqui você tem que ser carregado de qualquer maneira. Quer dizer, será que o governo não tem dinheiro para poder comprar um autocarro, comprar aquelas carinhas que põem a pessoa, ser carregado com dignidade, não é? De melhores condições. Não acontece no nosso país. Quer dizer, há uma ignorância total do próprio governo. O governo não mostra esforço de querer mudar. Quer dizer, nós só temos o governo a falar das pessoas com deficiência da boca, muitas das vezes. Poucas coisas estão a acontecer, mas pouco investimento para a área da deficiência, não é? Afinal, o que está a acontecer? Não temos nenhum apoio do governo em termos financeiros. Todas as organizações que existem em Moçambique, a única organização que é apoiada pelo governo é a DEMIM, porque é de militares só. As outras organizações de pessoas com deficiência não têm nenhum sequer um tostão. Se não dependesse do apoio externo, como é que seria? Difícil.
difícil a vida das pessoas com deficiência. Nós temos que dar graças à comunidade internacional que apoia para nós monitorarmos, para implementarmos as políticas, para falar dos direitos das pessoas com deficiência. O próprio governo não consegue fazer. Outros países apoiam as organizações de pessoas, têm um budget para financiar as organizações de pessoas com deficiência, para poder ajudar o próprio governo a implementar as políticas. Mas parece que aqui a tendência é esconder os assuntos, para ser que não existe problema para as pessoas com deficiência. Deficiência em Moçambique. Amigo 20 acompanhou a reportagem sobre empregabilidade e acessibilidade a pessoas com deficiência na SADC, onde as pessoas com deficiência clamam por maior proteção pelos governos destes países e pela sociedade. Esperamos que esta situação da pessoa com deficiência destes países melhore. Amigo 20 pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, só tem que escrever Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Se tiver uma história de superação que gostaria de partilhá-la, é simples, manda-nos áudio ou mensagem no WhatsApp com seu nome completo, de onde nos escreve, para um número 87 74 18 094. Use o mesmo número para dar-nos feedback sobre o programa, destacando o que gostaria de ouvir reportado. Estamos nos momentos finais do programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela sua audiência. Por uma África unida pela inclusão social da pessoa com deficiência. Ficamos por aqui. Até a próxima edição. Deficiência em Moçambique.